Então, beleza. O nosso tema de hoje, né? O tema sempre tem a ver com pet, né? A gente está sempre fazendo atividade em cima do pet para vocês conseguirem adquirir o conhecimento necessário para responder, tá, gente? Só lembrando o que eu já falei nas outras aulas, né? Eu não quero aqui só dar a resposta para vocês. Isso seria muito superficial, né? E não ajudaria vocês. Eu pretendo dar a vocês a ferramenta, o conhecimento, né? Para poder conseguir ser independente e resolver as questões. É isso que no final, resolve para a gente, né? Se eu só me preocupasse aqui em passar a resposta, eu não estaria ajudando vocês. Inclusive, isso se acha na internet muito fácil, vocês sabem muito bem disso, né? Se vocês estão aqui é porque querem aprender de verdade. Então, sejam bem-vindos e parabéns. Vamos lá, então. Tema: transformações das paisagens urbanas e rurais. É o tema nosso hoje, para poder dar condições para vocês aprenderem o tema do PET. Então, vamos lá. Vou começar a passar o slide. Se o som ficar ruim em algum momento, se a imagem ficar ruim, me avisem, tá? Às vezes acontece da internet também ficar ruim, mas vão me falando aí, tá bom? O conceito de paisagem é bastante simples em geografia, tá, gente? A paisagem seria os aspectos perceptíveis do espaço geográfico. Resumindo, é tudo que o seu olhar alcança. Então, você olhou para o lado, você está vendo uma paisagem geográfica. Você chegou do lado de fora da sua casa, olhou para o lado, você vai ver ruas, você vai ver casas, você vai ver comércio, você vai ver árvores, você vai ver lote vago, você vai ver o céu. Tudo que você vê é a paisagem, tá? Porém, essa paisagem, ela se desdobra em dois elementos, tá? A paisagem era formada por dois tipos de elementos. Quais são os elementos? O primeiro elemento da paisagem é o elemento natural, ou os elementos naturais, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de cada um deles. O segundo elemento da paisagem são os elementos culturais. Então, a nossa paisagem é tudo aquilo que o seu olhar alcança, ele é dividido em dois elementos. Dentro da paisagem temos os elementos naturais e temos também os elementos culturais, tá? Quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais da paisagem? Quais são os elementos Sim. naturais da paisagem? Vegetação, né? Se você vê árvores, grama, mato, né? O solo, os rios e as colinas. Então, aí no bairro que vocês moram, no Francisco Adriângela ou no Vereda, vocês vão ver bastante desses elementos naturais. Vocês vão perceber a vegetação em volta, o solo, vocês vão perceber também em vários lugares. Em alguns lugares você vai ver os rios, riachos ou córregos, né? Infelizmente, hoje em dia, a maioria deles poluídos, né? Então, aqui, recapitulando, os elementos naturais da paisagem: vegetação, solo, rios e colinas. Tá? A gente, eu coloquei colinas para evitar o termo montanhas. Eu não vou conseguir entrar com vocês no detalhe agora, porque levaria outra aula. Mas imagina como os montes, que você vê que a gente chama de montanhas, mas geograficamente é incorreto chamar de montanhas, tá? São as partes mais altas. Tudo isso são elementos naturais da paisagem. Quais seriam os elementos culturais? As ruas, as plantações, as escolas, as casas. Aqui eu estou dando exemplo, tá, gente? Eu poderia citar aqui mais de 50 exemplos. Eu estou dando os principais. O que é o essencial que tem que ser pego aqui? Os elementos naturais são, como o nome diz, aquele que a natureza fez, sem a modificação do homem. Então, quando eu falo de vegetação, eu estou falando da vegetação nativa. Então, por exemplo, a árvore que está lá, que nasceu sozinha, né? Aquela vegetação, aquele arbusto, né? Aquele mato que nasceu sozinho, né? Se você pegar, por exemplo, uma plantação de alface, né? O alface nasce sozinho sem ninguém ir lá e plantar? Não. Não nasce. Então, uma plantação de alface, ela é um elemento cultural. Por mais que ela pareça natural, o homem que foi lá, tratou o solo, colocou adubo, comprou a semente e colocou. Ou seja, não foi a natureza que fez sozinho. Então, os elementos naturais, eles se fazem, entre aspas, sozinhos, né? A própria natureza que faz, sem a interferência do homem. Já os elementos culturais são todas as alterações que o ser humano faz na paisagem, tá? Inclusive, o ser humano planta a vegetação. O ser humano vai lá e planta uma grama. Aquela grama não é natural, né? O ser humano foi lá, produziu aquela grama, vendeu para alguém, alguém foi lá e plantou e fez um campo de futebol, por exemplo. Então, aquela vegetação não é um elemento natural. Embora seja vegetação, como foi o homem que fez, ela é um elemento cultural. Entenderam a diferença? Sim, professor. Sim.
Porque, inclusive, tem uma questãozinha lá no PET que tem uma pegadinha nesse sentido, tá? Eu coloquei justamente isso aqui porque eu lembrei que tem lá uma pergunta que ela tenta te confundir nesse sentido. Então, os elementos naturais são aqueles elementos que a natureza fez sem a interferência do homem. Eu coloquei aqui vegetação. Porém, a vegetação, se ela também for feita pelo homem, ela deixa de ser um elemento natural e passa a ser um elemento cultural, tá? Se o homem fizer, tá? Igual eu falei, se o homem vai lá e planta, o homem vai lá e planta, faz uma plantação de milho, né? Embora seja vegetação, foi o homem que fez. Não foi a natureza que produziu aquilo sozinho, tá claro? O que é elemento natural e o que é elemento cultural? Aqui eu coloquei uma foto, um exemplo de uma paisagem, né? Com elemento natural, né? A gente vê aqui um rio muito bonito, eu vejo as montanhas no fundo, eu vejo a vegetação, e eu não vejo, pelo menos a princípio, nenhuma alteração feita pelo homem. Eu não vejo aqui uma casa, eu não vejo uma rua, eu não vejo um lugar desmatado, eu não vejo aqui, por exemplo, um cais para o barco chegar, eu não vejo uma passarela aqui para passar sobre o rio. Aqui temos uma paisagem natural, como eu falei, todo mundo vê a paisagem agora? Sim. Agora dá pra ver. Isso, uma paisagem sem alteração do homem. Então, por isso, essa aqui é uma paisagem com predominância dos Natural. elementos naturais, exatamente. Ela não tem modificações feitas pelo homem, tá? Eu vou mostrar um outro exemplo aqui agora, do contrário, tá? Aqui, uma paisagem com predominância dos elementos culturais. Essa aqui é a nossa cidade, a nossa capital, aliás, é nossa não, né? Vocês moram em Ribeirão das Neves. Aqui é a capital do estado, Belo Horizonte, região central, né? Então, tudo que eu posso ver aqui, vou lembrar que eu falei com vocês que paisagem é tudo que a vista alcança. Então, tudo que eu vejo aqui na foto é paisagem. E eu vejo aqui, eu vejo o quê? Eu vejo ônibus, eu vejo ruas, eu vejo prédios, eu vejo praças, né? O que mais? No horizonte, lá no final... E poucos elementos naturais. Exatamente. Elementos que o homem modificou na natureza, né? Em algum momento, pessoal, aqui só tinha elemento natural. Antes da cidade de Belo Horizonte ser feita, aqui você tinha vegetação, você tinha árvores, você tinha rios, né? O ser humano chega, pelas suas necessidades, ele chega e cria uma cidade. Ao criar uma cidade, ele muda a paisagem, ele altera a paisagem, né? Isso cria consequências, né? Algumas boas, outras ruins, né? Quer dizer, tem uma cidade aí bonita, você tem os locais onde as pessoas trabalham, que é necessário, né? Você tem aí os ônibus, os meios de transporte, você tem a energia elétrica, que é importante, você tem a rede de comunicação, né? Por outro lado, você tem os rios poluídos. Se você pegar Belo Horizonte aí, todos os rios vão ser contaminados por esgoto. Então, na medida que o homem cria ou altera a paisagem natural, ele cria possibilidades muito boas, mas cria também possibilidades muito ruins, tá? A modificação da paisagem, ela sempre cria consequências, tá? Algumas boas, algumas ruins. Ok? Pode mudar? Pode. Beleza. Aqui é o seguinte, aqui é uma consideração. O mais comum na paisagem é que essas paisagens sejam compostas por elementos naturais e culturais, né? Eu coloquei aqui um termo chamado antrópico. Antrópico você vai entender como sinônimo de cultural, tá? Antrópico é que o homem fez, que o homem modificou. Então, quando a gente fala paisagem antrópica, quer dizer uma paisagem criada pelo homem, tá? É o mesmo que falar elemento cultural, é sinônimo, tá? Então, normalmente as paisagens, elas são assim, olha, né? Elas são uma paisagem onde você consegue ver os dois elementos. Percebam que aqui eu vejo elementos naturais à paisagem, mas eu vejo também elementos culturais. Quem poderia citar para mim os elementos naturais que a gente consegue perceber aqui? Montanha. Árvore, rio, Árvore, rio, grama. Muito bem. Grama. Não. Só. Montanha, Isso. E os elementos culturais ou antrópicos? casa, igreja e prédio. O barco também, né? E prédio. Barco. Isso, muito bem. Então, geralmente, quando você olha a paisagem em volta aí no seu bairro, você vai ver mais ou menos assim. Você vai observar que a paisagem ela é muito mesclada, né, com elementos naturais e culturais. Então, você vai andar pelo seu bairro, você vai ver escola, você vai ver árvores, você vai ver vegetação,
Você olha para o fundo lá da BR, você vai ver a própria BR, que é um elemento cultural, mas no fundo você vê uma paisagem muito bonita, né? Então, geralmente, a maioria das paisagens, elas são um composto, né? São uma mistura desses dois elementos, os elementos naturais e culturais. Evidente que tem lugares que, por exemplo, se você for no coração da floresta amazônica, no meio dela, você vai ter só elementos naturais. Você não vai ter casa, você não vai ter prédios, você não vai ter construções do homem. Né? Se você for também numa região, no centro de uma cidade, também é possível que você veja só elementos culturais. Mas o mais normal é você ter na paisagem a mistura, né? Mix dos elementos naturais e culturais, que é o mais comum, tá certo? Vamos seguir. Aqui, pessoal, trocando de tema, é porque tem uma pergunta no PET que precisa abordar esse tema, tá? Vamos lá, então. Setores da atividade econômica. O que acontece, pessoal? Todo tipo de trabalho e produção na sociedade, ele pode ser dividido em setores, tá? Então, a partir do trabalho que é desenvolvido, do tipo do trabalho que é desenvolvido, tá? Imagina, por exemplo, quais são os tipos de trabalhos mais produzidos na sociedade. A indústria é um tipo de trabalho muito produzido, né? Você imagina que tudo que a gente usa, um celular, uma televisão, um modem para ter internet, tudo isso vem da indústria. Tem alguma coisa que fabrica isso, né? Tem um setor industrial. Esse setor vai participar, ela vai ser parte de um setor da atividade econômica, tá? Se você pensar tudo que nós usamos como alimento, né? O arroz, o feijão, a soja, a farinha, né? O trigo, eles já vêm da atividade agrícola, que é outro setor da economia, né? E temos ainda outros setores que não produzem muita coisa, mas oferecem serviços. Por exemplo, se você quiser ir para, por exemplo, para Belo Horizonte, para o centro de BH, imagina que a pessoa não tem um carro próprio. Quais as opções que ela tem? Ela pode pegar um ônibus, ou ela pode chamar um Uber, por exemplo. Né? No caso tanto do ônibus como o Uber, a gente chama de serviço. Você não tem ninguém plantando nada, como na agricultura, você não tem ninguém produzindo nada na indústria, mas você tem alguém te oferecendo um serviço, de te levar do ponto A até o ponto B, né? O ponto A sendo o seu bairro, e o ponto B sendo, por exemplo, o centro de Belo Horizonte. Isso é um serviço. Então, cada tipo de serviço, emprego, ocupação, ela vai ser subdividida em setores da economia. Tá? Então, nós temos 3 setores a princípio. O setor primário da economia, o setor secundário e o setor terciário. Tá? Aí nós vamos falar a característica de cada setor e quais são as atividades que se encaixam em cada setor. Tá? No setor primário da economia, o que é feito no setor primário? Pessoal, todo mundo está acompanhando? O slide está bacana para todo mundo? Está legível? Sim. Estou copiando tudo também. Sim. Beleza. A letrinha aí está muito pequena para vocês? Dá para ver? Ou dá para ler? Não, mas dá para aumentar a tela. Tá ótimo. Tá, beleza. Aqui, olha, o setor O primário. meu tá embaçado, professor. Está embaçado? Aí deu. Pode ser a internet. Deu. Tá, o setor primário. Ele abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura. Então, tudo que é plantação é do setor primário, tá? Plantação de alface, de tomate, de soja, de trigo, de milho, de arroz, de feijão. Tudo isso está no setor primário da economia. Na verdade, o primário é onde tudo começa, né, gente? Alguém sabe o conceito de matéria-prima? O que é matéria-prima? É a primeira coisa que você pega para fazer outra coisa. Exato. Então, por exemplo... Fazer a cópia dele. Exato. Por exemplo, para poder fabricar o celular que vocês estão com ele na mão aí, precisa de vários tipos de matéria-prima. Precisa de plástico, precisa de minério, né? Precisa de vários tipos de ligas de metais, exato, né? Aí, tudo que é feito para fazer um outro produto é do setor primário. Então, por exemplo, você imaginar o minério de ferro, o alumínio, né? Ele é do setor primário. A empresa que tira o alumínio do solo, que tira o minério de ferro, que tira o manganês do solo, tudo que envolve a produção de matéria-prima é feita no setor primário. Você já pode até associar o nome. Matéria-prima, primário. Né? Tudo que tem a ver com matéria-prima vai ser feito no primário. E os alimentos também, de alguma maneira, são uma matéria-prima. Que às vezes viram outros produtos e às vezes não, são consumidos in natura. Por exemplo,
Se você pegar aí, deixa eu lembrar aqui, uma farinha de milho, né? Ela começa com alguém plantando milho. Concordam comigo? A matéria-prima da farinha de milho é o milho. Evidente que vai outras misturas ali, mas ela começa com milho. Então, resumindo, o setor primário, ele trabalha com agricultura. Deixa eu ver, tem alguém pedindo para entrar aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui. Abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O que é extrativismo? É extrair da natureza. Então, se eu extraio minério, eu estou fazendo extrativismo mineral. Tá? Se eu extraio, por exemplo, o minério de ferro. Se eu extraio ouro, se eu extraio prata, é extrativismo mineral. Se eu extraio produtos dos animais, por exemplo, se alguém cria gado e extrai do gado leite, a carne, o couro, é extrativismo animal. Tá? Se eu extraio o vegetal, você planta um vegetal e consome ele, como alface, como feijão, como arroz, é extrativismo vegetal. Todos os 3 tipos de extrativismo são setores de atividade, estão contidas no setor primário. Tá certo? Então, tudo tem a ver com matéria-prima. Entendido o que é o setor primário da economia? Sim. Então, vamos para o setor secundário. O secundário é o setor responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima proveniente, né, que vem do setor primário, em bens de consumo e produtos industrializados. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina, por exemplo, que uma porta na sua casa, uma porta de metal. Essa porta, o metal dela foi produzido, aliás, foi extraído lá no setor primário, né, no extrativismo mineral. Quando esse metal chega na fábrica, alguém derrete esse metal, trabalha esse metal e molda uma porta de ferro com ele, ele já está no setor secundário. Então, o secundário é o setor da indústria, das máquinas, que transforma a matéria-prima em um produto pronto e acabado. Professor, o senhor pode falar de novo, porque minha internet Posso sim. Então, o setor secundário é o setor que pega a matéria-prima, que está no setor primário, e transforma ela através de máquina e em tecnologia, transforma em outro produto. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa que planta batata, um agricultor, ele trabalha em qual setor da economia? Agricultura. Agricultura é qual setor? Primário, secundário ou terciário? Primário. Primário, muito bem. eu acho. Exato. Porém, se essa batata for vendida para uma empresa, essa empresa coloca ela numa máquina. A máquina, né, vai fazer todo o processo industrializado e automatizado. A máquina vai picar a batata, a máquina vai fritar a batata, a máquina vai salgar, temperar, vai colocar num saquinho plástico com rótulo bonito, escrito Ruffles, por exemplo, e vai empacotar a vácuo e vai ficar pronta. Percebam que foi um processo industrial. A máquina pegou a batata, que era natural, e transformou num outro produto. Aí já é o setor secundário. Ele transforma a matéria-prima num outro produto, que inclusive vale muito mais. Né? Se você pegar a batata no sacolão, é um preço. Se você pegar a Ruffles no mercado, ela é muito mais cara. Ou seja, o setor secundário, gente, ele transforma o produto e geralmente agrega valor. O que é agregar? Ele dá mais valor aos produtos. Por isso que esse setor é tão importante. Um país que dependa, por exemplo, só do setor primário, ele vai ganhar dinheiro, mas ele vai ganhar muito menos dinheiro. É o caso do Brasil. Nós temos uma predominância muito grande no setor primário. A gente vende muita soja, a gente vende muito café, a gente vende muita carne, a gente vende muita laranja. Mas os produtos que dão mais dinheiro são produtos feitos no setor secundário. Máquinas, equipamentos, computadores, celulares são muito mais valorizados. Então, o país que não tem um setor secundário desenvolvido, forte, funcionando bem, ele geralmente não tem uma boa renda. Tá? Isso é um problema do Brasil. A gente tem uma renda que depende muito do setor primário, que é o quê? Mineração, agricultura, pecuária, pesca, mas a gente não tem um setor secundário muito bem desenvolvido. Tá? Então, o secundário é muito importante e tudo que é feito na indústria de transformação é secundário. Um exemplo, setor automobilístico, setor que fabrica carros, né? Você tem as várias matérias-primas necessárias para fazer um carro, produzidas no setor primário. Aí essa matéria-prima, por exemplo, o aço, vai virar a carcaça do carro, vai virar o motor, vai virar a caixa de marcha e por aí vai.
É o secundário que vai pegar aquele metal, aquele minério, aquela liga e vai transformar aquilo num carro, tá? Então, o secundário é basicamente a indústria de forma geral, a indústria de carros, a indústria de alimentos, a indústria madeireira e por aí vai. É tipo empresa. Exato, mas empresa que trabalha com indústria, porque tem empresa também que não trabalha com indústria. Empresa Então. que trabalha com máquinas e indústria, sobretudo tecnologia. Beleza? Entendi. Joia, vamos seguir aqui porque eu achei que ia ser rápido, nós estamos com o tempo estourado para variar o tempo, né? Setor terciário, pessoal. Passando muito rápido. Vamos lá, olha. Terciário representa atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Dentre elas, podemos citar comércio, compra e venda de diversos tipos de mercadorias e prestações de serviços. Reparem que aqui o ciclo se fecha. Então, vamos pegar de novo o exemplo lá que eu falei, da Ruffles. Lá no setor primário, a gente volta no primário, o agricultor produz a batata. Setor primário, batata natural. No setor secundário, uma indústria com tecnologia, com as máquinas necessárias, vai transformar aquela batata natural numa batata industrializada, a Ruffles. O que falta agora? Falta vender a batata, concordam comigo? Ela é feita para vender. O terciário é o setor que vai vender. Vão ser as lojas, os supermercados, os comércios, os bares. É o vendedor. Oi? É o vendedor. Exato. Tipo Exato. isso. Exato. Então, o terciário é o que vende os produtos e que presta serviço. Lembra que eu citei o caso aqui do ônibus e do Uber? Sim. Só para dar um exemplo para Sim. vocês. Se você vai no supermercado Sim. e, sei lá, você dá R$ 20 e fala assim, eu quero um saco de arroz. Você deu o seu dinheiro e pegou em troca um alimento. É algo sólido, é algo palpável. Você pegou um produto. Te venderam um produto. Agora, se eu vou lá e pago a passagem do ônibus, eu dei o dinheiro, eu não peguei um produto. O que eu ganhei de volta? O direito de- Nada. Você ganhou o serviço de poder ir para Belo Horizonte sem ter que bater canela. Concordam comigo? Ah, sim, verdade. Então, isso é a diferença da venda de produto para o serviço. Os dois são atividades terciárias. Mas a venda, você dá o dinheiro e pega alguma coisa de volta. No serviço, você dá o seu dinheiro e ganha um serviço. Vamos dar um exemplo. Agora, eu estou vendendo algum produto para vocês? Não. 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 Mas eu estou fazendo um serviço, concordam? Eu estou fazendo um Sim. serviço agora, eu estou dando aula para vocês? Sim. Tem alguém me Sim. pagando, no caso é o Estado que me paga, né? E eu estou fazendo o meu trabalho e eu não estou dando mercadoria para vocês, eu estou dando conhecimento. É um serviço também. Então, o setor de professor, né, de escola, o setor de É tipo transporte, um exemplo. sim, o setor de banco, né, quando você vai lá e coloca o seu dinheiro no banco, tudo isso é do setor terciário, tá? Então, nós temos o setor primário, secundário e terciário. Fazendo aqui um breve resumo. Primário, produz a matéria-prima. O extrativismo mineral, minérios, animal, criação de animal, de porco, de boi, de cabra, e vegetal, que é plantação de alimentos. O secundário vai pegar a matéria-prima que foi feita no setor primário e vai usar a tecnologia e a máquina para aprimorar e fazer outro produto. O terciário vai vender esse produto ou vai prestar serviço. Resumindo, é isso. Ficou claro, gente? Aham. Sim. Entendi tudo. Beleza. Então, aqui é o seguinte, mais algumas características rapidinhas, tá? Setor primário, característica dele. Setor de pouco valor agregado. O que eu falei? Os produtos são baratos, comparados com o produto do setor secundário e terciário, tá? Então, vou dar um exemplo assim. Às vezes você topa com um pedaço de madeira na rua, ela não vale nada. Se alguém pegar aquela madeira e fizer uma mesa com ela, ela vale dinheiro. Então, o setor primário, os produtos são menos valorizados. Quando ele chega no secundário, alguém trabalha... Ou então junta outro tipo de madeira e forma uma coisa. Exato. Exatamente. Bom exemplo. Então, no primário, as atividades são pouco valorizadas, né? Aqui a atividade ela é ligada às commodities. O que seriam commodities, pessoal? Commodities são produtos naturais que são vendidos no mundo inteiro. Porque, por exemplo, quando eu falo que o Brasil ele produz muita soja, muito café, muito açúcar, muita laranja, não é que ele produz só para a gente, ele produz para o mundo. Ele vende para vários países do mundo.
E isso tem um preço internacional. Tudo que é um produto natural e é vendido no mercado internacional, nós chamamos de commodities, tá? Então, o Brasil é um país que vende muita commodity. É bom, mas não é o melhor cenário, porque o melhor cenário é vender produto industrializado. Commodity dá dinheiro, mas gera muito impacto ambiental e também não traz tanto dinheiro quanto a atividade do setor secundário e terciário, tá? O setor primário também, gente, ele geralmente ele é desenvolvido no meio rural. No geral, pensem comigo. Onde é mais comum você ter grandes plantações? Nas cidades ou na roça? Na roça. Roça a gente chama aqui de meio Na rural, costuma ter. né? Então, o meio rural... Oi? Na cidade também costuma ter, mas é muito. Exato. Então, não que na cidade não muito tenha, raro pra mas ver esse negócio da cidade. exato. O mais comum é que a atividade primária, né, ela seja desenvolvida no meio rural. O mais comum, não é regra, tá? Mas geralmente você associa atividades do setor primário com meio rural, porque para ter uma grande plantação você tem que ter espaço verde, né? Você tem que ter terra, e as cidades não têm tanto isso. Oi? A maioria é rural. Exato, muito bem. Isso vai ser uma questão também que vai ser cobrada lá na frente no PET. Seguindo, setor secundário, características. Setor que agrega valor aos produtos. Eu já expliquei o que é isso. É um setor que faz o valor do produto aumentar, né? Setor terciário. Pode ser dividido em, tá, gente? Setor formal e informal. O que é isso? O setor formal, gente, é o setor onde a pessoa trabalha com um contrato de trabalho regular. O que é isso? Quando seus pais vão trabalhar, eles geralmente assinam um contrato na carteira de trabalho, falando, olha, o seu salário é tanto, você vai trabalhar tantas horas por semana, você vai ter tantas folgas por semana, você vai ter tantas férias por ano. Os dias que vai trabalhar e o dia que não. Exato. Tudo é colocado no papel, tudo tem um registro formalizado. Por isso que chama formal. A pessoa não pode ser mandada embora a qualquer momento. A pessoa não tem os seus direitos e seus deveres formalizados. Tem que ter um motivo. Exato. E temos também o serviço que ele é informal. O que é informal? Por exemplo, a pessoa está precisando de emprego. Aí uma pessoa abre, por exemplo, uma lojinha lá no Shopping Oiapoque, abre uma banca para vender, sei lá, produto do chinês. Aí a pessoa contrata ela para trabalhar ali, mas fala, eu não vou te pagar carteira de trabalho, eu vou te pagar por dia. Aquilo acaba sendo o quê? Um acordo... Ô, professor, Oi. você pode repetir, porque meu telefone deu um bug aqui e travou. Desde o início, desde o formal ou desde o informal? Desde o informal. Formal, beleza. Estava dando um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que seja convidada para trabalhar numa banca de camelô, por exemplo, de produtos lá no Shopping Oiapoque, né? Possivelmente o dono daquele lugar não vai propor à pessoa que assine a carteira, que formalize em contrato. Ele vai fazer um acordo verbal, olha, eu te pago X para você vir aqui, sei lá, 5 dias por semana. Você vem de tal horário a tal horário. Mas nada foi assinado, nada foi acordado segundo a lei. Então vira meio que um acordo informal, tá? O acordo informal, ele geralmente perde qualidade frente ao formal porque tudo é falado, nada é escrito. Não sendo escrito, a pessoa não tem muitos seus direitos. Tá, setor formal e informal ficou claro? O setor formal é o setor onde há um contrato de trabalho escrito, assinado, onde os dois lados têm que seguir o que está escrito. O informal é aquele setor onde você faz um acordo verbal com a pessoa. Você combina, olha, trabalha para mim em tal condição. E a pessoa pode mandar embora a qualquer momento, não tem que pagar se for mandar embora. Às vezes a pessoa tira as férias, às vezes não tira. Às vezes a pessoa tem folga, às vezes não tem. Então o setor informal, ele geralmente é um setor com menos garantias, tá? Não é o ideal. O ideal é o trabalho formal, tá? Eu coloquei aqui no terciário formal e informal, é o mais comum no terciário, mas pode acontecer, por exemplo, no primário também, tá? Mas o lugar onde é mais comum ter o setor informal, por exemplo, é no setor terciário, que é o setor de serviços. Por exemplo, se eu pegar um motorista que trabalha no ônibus, na empresa de ônibus, ele vai ter um contrato de trabalho, uma carteira assinada, e podemos dizer que é um serviço formal, tá? Agora, se eu pegar o cara que trabalha em Uber,
ele não tem contrato nenhum com o Uber. O Uber não garante que ele vai ter salário no final do mês. Se o cara conseguir rodar bem, vai ter. Se não rodar, ele não vai ter. Então, ele é um trabalho informal também, que não há muitas garantias, tá? Só para dar um exemplo, o motorista de ônibus, de uma empresa, Depende paga. do que ele pede. Exato. O motorista de uma empresa de ônibus que é pago com carteira assinada é um exemplo de serviço formal. O motorista de Uber é um exemplo de serviço informal. Hoje fala-se muito em uberização da economia, que é esse conceito da pessoa trabalhar para ela mesma, né? Teoricamente, alguns acham bom, mas é uma coisa muito complicada. Por exemplo, Depende da pessoa. vender. Vamos lá, pode falar. De vender coisas no sinal. Exato, um bom exemplo. Fala. É do tipo onde que tem mais uma limitação. Quem quer pegar o Uber ou não. Depende da Exato. pessoa. Exato. E tem aquele detalhe. Você imagina, por exemplo, no setor formal, imagina que o motorista de ônibus quebre a perna. Ele não pode dirigir, né? Se é no setor formal, ele vai tirar uma licença médica, ele vai ter direito a se afastar até a perna dele sarar e voltar a trabalhar e vai ter o salário dele, enquanto ele se recupera. Se o cara está no Uber, ele não vai ter salário, ele não vai poder dirigir, ele vai ter que se virar com o dinheiro que ele tenha guardado até ele poder voltar a trabalhar. Perceberam a diferença do formal para o informal? Sim. Então vamos seguir. Problemas socioambientais, o que são? Sim. São os problemas ligados à relação do homem com o meio ambiente, ou seja, todas as ações executadas pelo ser humano que prejudicam o meio ambiente. Lembra que eu falei com vocês que sempre que o homem altera a paisagem tem consequência? As consequências podem ser positivas ou negativas? Sempre vai ter consequências, tá? E as consequências podem ser separadas em positivas e negativas, né? Em alguns casos, as consequências negativas são muito grandes. Vamos ver o exemplo aqui. Qual que seria o que seria o problema os problemas socioambientais? Olha, problemas socioambientais, lixões, né? Você faz uma cidade grande, ela produz muito lixo, esse lixo tem que ser jogado em algum lugar, né? Esse algum lugar vai ser poluído, esse lixo vai contaminar o solo, vai contaminar as águas subterrâneas, né? E aí vai ter pessoas também se alimentando do lixo porque não tem emprego, né? Então aqui a gente tem o lixão, a gente tem o alagamento, a gente tem aqui o esgoto, né? A contaminação de um córrego com esgoto. E são problemas socioambientais que derivam de quê? Derivam da ocupação do homem. O homem vem, modifica a natureza, mas ele não se prepara, ele não se organiza direito. Essa ocupação é feita de qualquer maneira e acaba tendo esses problemas. Todos eles são problemas socioambientais. O que é sócio? Sócio vem de sociedade, o homem vivendo em conjunto, junto em um lugar. E ambiental tem a ver com o meio ambiente. Então, o ser humano vivendo em sociedade, numa certa cidade, se aglomerando numa cidade, vivendo junto com muitas pessoas, isso possivelmente vai trazer consequências. Essas consequências aqui são chamadas de problemas socioambientais. Exemplo, lixões, alagamentos e esgoto contaminando as águas, tá? Vamos para as questões então, gente. A questão número 1. Observe as imagens abaixo e responda. Nós temos duas imagens aqui, né? Aqui eu vejo uma plantação de alface. Aqui eu vejo uma plantação que não sei se é milho ou cana-de-açúcar. Eu penso que é cana-de-açúcar, tá? Vamos ver a pergunta. É cana-de-açúcar. Beleza. Um estudante, ao observar as duas fotografias acima, fez o seguinte comentário. As fotografias representam uma paisagem natural, pois mostram o meio rural, onde não existem prédios, viadutos ou ruas. Você concorda com essa afirmativa? Não. Por quê? Não. Porque quando é natural, nada que o homem fez. Plantação de verduras, etc. É um exemplo. Muito bem. É a pegadinha que eu tinha falado com vocês. Quando você vê uma plantação, geralmente você associa com o meio natural, né? Verde, é vegetação. Mas aqui não é uma vegetação que surgiu espontaneamente. O homem que foi lá e produziu. Foi o homem que fez. Exato. Então aqui nós estamos falando de um elemento, né, cultural, não uma paisagem natural, é uma paisagem cultural, tá certo? Você vai justificar por quê, né? Porque, como vocês falaram aí, né, a plantação não nasceu espontânea na natureza, o homem que produziu, certo?
Todo mundo conseguiu Sim. entender? Pode trocar de pergunta? Eu tô com medo do nosso tempo aqui não estourar de novo, tá? Pode. Desculpem a correria aqui. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, o espaço urbano é caracterizado pela cidade, o espaço rural se refere ao campo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, Verdadeiro, geralmente, o espaço verdadeiro. urbano, né, ele ocorre na Verdadeiro. cidade e o rural no campo. Verdadeiro. Beleza. No espaço urbano, predominam atividades secundárias Falso. e terciárias. Falso ou verdadeiro? Falso. Hã? Falso. Falso. Esse aqui, no caso, é verdadeiro. Deixa eu explicar para vocês por quê. Verdadeiro. Atividade primária, ela que ocorre no setor, ela que não pode ocorrer no setor primário, tá? Então, no setor urbano, nós vamos ter fábricas. Fábricas secundário. Nós vamos ter supermercados, a gente vai ter lojas, a gente vai ter shopping. Tudo é terciário. Então, secundário e terciário, ele predomina no espaço urbano. Não quer dizer que, quando fala predomina, é que tem mais. Quer dizer que no espaço rural não vai ter secundário e terciário? Vai ter também. Mas o setor secundário e terciário, ele é mais comum nas cidades. Por exemplo, você vê mais fábricas e shoppings no espaço urbano ou no rural? Urbano. Urbano. No rural. Urbano. Falso. Então no espaço, Urbano. no espaço Urbano. rural, que a gente pode falar, vamos chamar genericamente de roça, né? De interior. Tem também atividade secundária, mas é mais raro. Ele é mais comum no espaço urbano, nas grandes cidades, né? Então essa aqui é falsa. Próxima. O espaço rural não possui paisagens humanizadas. Essa aí tá fácil, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por exemplo, lá no espaço rural, a gente mora lá no campo, né? Aí tem uma plantação de alface. Ela seria uma paisagem humanizada ou não? Humanizado. Humanizada, o homem que fez, né? Então lá no espaço rural, eu vou ter uma predominância de paisagem natural, mas eu vou ter também paisagem humanizada, né? Falar que não possui é errado. Se falasse que predomina, estaria certo. Mas falar que não possui, né? No espaço rural pode ter paisagem humanizada também. É menor quantidade, mas pode ter. A paisagem urbana possui maior grau de modificação em relação ao campo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, na paisagem urbana, o ser humano modifica mais a paisagem, transforma mais, né? Faz ruas, faz prédio, faz shopping, faz viaduto, né? No espaço rural tem também transformações, mas são em menor grau. De modo geral, o espaço urbano é dotado de construções, ruas, edificações, entre outras. Verdade. Verdadeiro. Bem. Próximo. Atualmente, Verdadeiro. a maior parte da população do mundo vive em áreas urbanas. Eu não falei sobre isso, mas o que vocês acham? Que tem mais gente vivendo nas cidades ou no campo? Verdadeiro. Eu acho que é verdade, né? Verdade. A maioria da Eu acho população vive Verdadeiro. nas cidades. Verdadeiro. Beleza. Verdadeiro. Gente, desculpa a correria, eu vou trocar aqui porque nosso tempo tá difícil hoje, tá? Tem 3 minutinhos para terminar e eu começar aqui com o 8º ano. Vamos lá. Aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês de problemas socioambientais. Olha, eu tenho lá uma pessoa morando numa encosta. Essa encosta está com chuva, possivelmente vai haver aqui um deslizamento de terra e a casa da pessoa vai sofrer ali vai pro saco, né? Falando em português, claro, né? Desmoronar. Exato. Então aqui, olha, espere, vai começar. Achei. Exato, espere, vai começar Insensato Coração, que é uma novela da Globo, né? Aí o cara fala, seria sensato e saia logo daí, né? E o que tá querendo ser cobrado aqui? É o problema que eu falei do problema socioambiental, né? A charge apresenta qual análise sobre o espaço urbano? Letra A, tem a ver com o retorno da As população. diferenças formadas de ocupar o espaço rural. Vamos lá, eu acho que é outra, hein? É a letra C. Letra C. Letra D. Impactos socioambientais devido às transformações do espaço urbano. Então, aqui, o ser humano transforma o espaço, né? Constrói casa onde não deveria ter, porque é muito íngreme. E ao fazer essa transformação, ela cria o quê? Ela cria um problema socioambiental. Barranco. Exato. A voz ficou estranha. Exato. Então, essa aqui é a letra C, tá? Voltou. Vamos ver. E- Aqui é a última, gente. Apresente elementos naturais humanizados que podem ser encontrados na paisagem observada. Pessoal, não vai dar tempo de falar dessa.
Acho que vocês conseguem tranquilamente falar o que que é, o que que é elemento aqui humanizado, né? Ou seja, cultural, e o que que é No elemento YouTube deve ter. natural. Não, mas aqui é tranquilo. Olha a paisagem aqui. O que que é feito pelo Achei. homem? Só você falar, o que é feito pelo homem é humanizado. Então você vê aqui as barracas, você vê a calçada, As vacas, qualquer a calçada, Calça, casa, né? as pedras. Exato. Pedras não. Agora, se você falar Casa, assim, prédio. o mar é paisagem natural, não é elemento humanizado. Então você vai O falar dos natural naturais, vai ser o mar, vai ser a vegetação. Isso. Se você pegar lá no fundo, ó, essa vegetação aqui onde eu tô passando o mouse. Exato. Essa aqui eu não vou ter tempo de entrar nela. Eu vou pedir para vocês darem uma avaliada e fazer, tá bom? Deixa eu passar pro 8º ano, gente. Desculpa a correria, foi um prazer. Semana que vem eu tô aí de novo. Tchau pra vocês, até mais. Bom dia. Falou. Tchau. Bom dia. Tchau, professor. Tchau. Tchau, até mais. Obrigado.